De um lado, ditadura e repressão. Do outro, a busca por democracia e liberdade. É sobre esse período de contrastes que a gente vai conversar. Vamos mergulhar numa das fases mais turbulentas e, ao mesmo tempo, decisivas da história do Brasil. A jornada de 21 anos do regime militar e o nascimento, bem difícil, da nova república. As heranças disso tudo, moldam o nosso país até hoje. Olá! Você está no canal Os Federais do Ensino Papo Concurso e o papo de hoje é justamente sobre essa transição que foi super complexa e fundamental do regime militar para a nova república aqui no Brasil. Então, a grande pergunta que guia nossa conversa é a seguinte: como é que um regime que durou, pensa só, 21 anos, chegou ao fim? E talvez mais importante ainda, que tipo de democracia nasceu disso tudo? Quais foram os primeiros perrengues, os primeiros grandes desafios que ela teve que encarar? É isso que a gente vai descobrir junto. Bom, para entender essa história, a gente precisa voltar no tempo. O ponto de partida é 31 de março de 1964. Pensa no contexto. O mundo dividido pela Guerra Fria e aqui dentro uma instabilidade política gigantesca. Foi aí que as Forças Armadas entraram em cena e derrubaram o então presidente João Goulart. A justificativa oficial da época era preciso salvar o Brasil de uma suposta ameaça comunista. E essa ação, gente, mudou completamente o rumo do país. Ok, mas o que foi esse regime na prática? A palavra-chave aqui é centralização de poder. O poder executivo ficou mas tão forte, que passou a controlar o legislativo e a interferir no judiciário. Na prática, isso significou que direitos fundamentais foram suspensos, a censura virou regra do jogo e qualquer pessoa ou grupo que fizesse oposição era reprimido de forma sistemática. E olha, quem pensa que eles começaram devagar, se engana. Os primeiros anos foram, na verdade, uma construção muito bem planejada, metódica mesmo, das bases desse Estado autoritário. Bora ver como é que isso foi acontecendo passo a passo. Foi uma coisa atrás da outra, sabe? A consolidação foi super rápida. Já em 64 criaram o SNI, o Grande Serviço de Vigilância. Logo em 65 veio o Ato Institucional número 2, o AI-2, que simplesmente acabou com todos os partidos e criou só dois, a Arena, do governo, e o NDB, uma oposição bem controlada. Logo depois, com o AI-3, as eleições para governador passaram a ser indiretas. Para amarrar tudo isso, veio a Constituição de 67, que preparou o terreno para o golpe final dentro do próprio golpe, o terrível AI-5, em 1968. E a chegada do AI-5 nos joga direto num dos períodos mais paradoxais da nossa história. É a época do governo do general Médici, porque ao mesmo tempo em que o Brasil vivia o pico da repressão política, a economia crescia de um jeito impressionante. Foi o que ficou conhecido como o milagre econômico. Essa contradição é a cara desse período. Pensa bem, de um lado, a repressão era brutal, censura pesada, a tortura sendo usada como política de Estado lá nos doicodes, uma perseguição que não dava trégua aos grupos de oposição, e do outro lado, o tal milagre. Dinheiro estrangeiro entrando a rodo, obras gigantescas tipo a Transamazônica e aquele clima de otimismo forçado com slogans ufanistas eram, no fundo, as duas faces da mesma moeda. E aqui tem um ponto que é fundamental. Virou um ciclo de violência. É como o historiador Boris Fausto explica. Quando o regime, com o AI-5, fechou todas as portas para qualquer tipo de protesto pacífico, ele meio que empurrou alguns grupos de oposição para a radicalização, para a luta armada. Tá, mas milagre para quem, né? Esse número aqui dá uma boa resposta. No auge do tal milagre, lá por 1975, o Banco Mundial calculava que 70 milhões de brasileiros estavam desnutridos. 70 milhões! Sabe aquela famosa frase da época, que era preciso fazer o bolo crescer para depois dividir? Pois é, o bolo cresceu, mas a divisão ficou para pouquíssima gente. O preço dessa modernização foi uma desigualdade social absurda. Bom, depois desse auge de repressão e com a crise do petróleo batendo na porta, o próprio regime começou a perceber que precisava planejar uma saída. É aí que a gente entra na fase da chamada abertura política. Mas não foi nada simples. Foi um processo super controlado e cheio, mas cheio de tensão. Quem começou esse processo foi o general Geisel, com aquela promessa famosa de uma abertura lenta, gradual e segura. Só que o caminho foi cheio de curvas. Em 74, por exemplo, a oposição teve uma vitória grande nas eleições, e isso deixou a linha dura de cabelo em pé. A resposta veio em 77, com o Pacote de Abril,
um conjunto de regras para garantir o controle, que incluía coisas como o senador biônico, que não era eleito pelo povo. Mesmo com esses passos para trás, no fim do mandato, Geisel deu um passo importantíssimo para frente. Ele revogou a AI-5. Só que a sociedade civil já não aguentava mais essa história de transição controlada. A paciência tinha acabado. E aí, o que aconteceu? O Brasil explodiu no movimento das diretas já. Milhões e milhões de pessoas foram para as ruas, em comícios gigantescos, históricos. Todo mundo junto com uma única bandeira, um único desejo: o direito de votar diretamente para presidente. Mas aí veio o balde de água fria. Mesmo com toda aquela gente na rua, uma mobilização popular como nunca se tinha visto, em abril de 84, a proposta que ia restabelecer as eleições diretas, a emenda Dante de Oliveira, foi votada no Congresso e perdeu. Foi uma frustração nacional gigantesca. A transição ia continuar sendo indireta, negociada lá nos bastidores. E foi assim, nesse clima agridoce, que a gente chegou ao fim oficial do regime. A eleição de um presidente civil, mesmo que indiretamente, abriu as portas para um novo tempo, a nova república. Que, aliás, já nasceu bem turbulenta. O ano de 1985 parece roteiro de filme, misturando tragédia com ironia. Pensa só, Tancredo Neves, um civil da oposição, é eleito indiretamente, o grande símbolo da vitória da transição. Mas, num dos momentos mais dramáticos da nossa política, ele fica doente e morre antes de tomar posse. Quem assume? O vice, José Sarney, que até pouco tempo atrás era do partido que dava sustentação ao regime militar. Que reviravolta. Mas se tem um grande legado de todo esse processo, é sem dúvida a Constituição de 1988. Ela não é chamada de Constituição Cidadã à toa. Foi uma resposta direta àqueles anos de autoritarismo. Ela trouxe de volta as eleições diretas, acabou com a censura, garantiu o direito de greve, ampliou um monte de direitos trabalhistas e sociais. Ela é muito mais que um pedaço de papel. É a certidão de nascimento do Brasil democrático moderno. Só que essa nova democracia herdou um monstro: a hiperinflação. Os preços subiam todo santo dia. O governo Sarney tentou de tudo com uma sequência de planos econômicos: Cruzado, Bresser, Verão, congelava preço, trocava de moeda, mas eram soluções temporárias que não atacavam a raiz do problema, gerando ainda mais frustração. Até que, finalmente, em 1989, aconteceu. O Brasil voltou a eleger um presidente pelo voto direto depois de quase 30 anos. O vencedor foi Fernando Collor de Mello. Mas a turbulência continuou e o governo dele terminou em um processo de impeachment. A tão sonhada estabilidade econômica só viria mesmo com seu sucessor, Itamar Franco, e a criação do Plano Real. E toda essa história nos leva a uma reflexão final, né? Se a gente parar para pensar, as cicatrizes da ditadura, as conquistas da Constituição de 88, a luta contra a inflação, as promessas e decepções da redemocratização, de que maneiras tudo isso ainda ecoa na política, na economia e na sociedade brasileira atual? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Esse material foi produzido por J. Nascimento. Se você gostou, já sabe, né? Deixe o seu like e siga as nossas redes sociais. O e-mail para contato é federaisdoensino@gmail.com.